Bom, jovens, estamos aqui devido a esse momento um tanto delicado que estamos passando. A escola está tentando se adequar a essa nova realidade e a gente também está procurando fazer a nossa parte, tá? Então foi entregue para vocês alguns materiais, o plano também de estudo nesse intervalo aí é de 15 dias, tá? E a gente dá a intenção de gravar essa aula para tentar diminuir um pouco aí essa ausência, essa falta aí da aula física, da aula presencial, tá certo? Vou ficar novamente com vocês com a disciplina de Geografia e Sociologia e esse ano ainda com a disciplina de Filosofia, tá certo? Então inicialmente gostaria de falar um pouco mais sobre essa Geografia do segundo ano. Jovem, se o áudio estiver um pouco baixo é porque o microfone do computador não está muito legal. Então quando vocês forem ouvir, se puderem colocar um fone de ouvido, vai ajudar bastante, eu acho, aí para melhorar um pouco o áudio, tá? Mas o que falar da geografia do segundo ano? A geografia do segundo ano é a geografia que vai estudar assuntos relacionados ao Brasil. Então, todo e qualquer assunto relacionado ao Brasil, seja no aspecto físico, seja no aspecto humano, a geografia do segundo ano ela vai estudar, tá? Diferentemente da geografia do primeiro ano, alguns conceitos iniciais, alguns conceitos fundamentais, como lugar, paisagem, cartografia, fusos horários. Aqui no segundo ano vamos estudar principalmente temas relacionados ao Brasil, tá certo? Costumo até dizer que os jovens do segundo ano, eles estão são de certa forma privilegiados, porque afinal de contas não estão chegando mais na escola, ou seja, já passaram o ano na escola que foi o primeiro ano, não estão fazendo o terceiro ano ainda. Portanto, não tem aquela responsabilidade que já fazer o Enem para valer. Então vocês estão numa situação privilegiada. Portanto, por favor, mesmo nesse momento atípico, aproveitem, estudem, correto? Tentem usufruir do máximo de possibilidades que vocês tiverem. Mas para tentar ajudá-los um pouco mais, vamos falar um pouco sobre o nosso conteúdo. Nosso primeiro assunto é sobre urbanização. Observe que é uma parte da geografia humana, tá? É uma geografia que vai estudar o aspecto da sociedade. Lembrando um pouquinho lá do ano passado, do primeiro ano, lembramos que a geografia é uma disciplina que vai ser muito dinâmica porque ela vai estudar o quê? As diversas transformações da sociedade. E estudar esse tema, jovens, em particular, urbanização. Ora, já que falamos sobre Brasil no segundo ano, então a gente vai analisar a urbanização principalmente onde? No território brasileiro, tá? Então não temos muito tempo, mas de maneira resumida, vamos tentar esclarecer um pouco mais esse primeiro material. É um assunto bem tranquilo. Procuramos dividir esse material em 4 partes. História da cidade, onde a gente vai analisar um pouquinho como surgiu a cidade, tá? Quais fatores contribuíram para o seu surgimento. O crescimento urbano, com o passar do tempo, jovens, a sociedade, não só brasileira, mas a sociedade mundial, cada vez mais ela tem morado em ambientes urbanos, devido a diversos fatores, tá? Devido a diversos fatores, principalmente fatores relacionados ao trabalho, fatores relacionados à educação, fatores relacionados à saúde e outros mais. O fato é que hoje, mais da metade da população mundial, e no Brasil não é diferente, a postagem no Brasil é bem mais do que isso, ou seja, mais de 85% da população brasileira hoje reside em cidades, principalmente cidades de médio porte, tá? Então, a outra parte do assunto que a gente vai analisar também, que é bem interessante, é a desigualdade socioespacial. Jovens, a geografia, como a gente analisou um pouquinho lá no ano passado, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, que a geografia é uma disciplina crítica, é uma disciplina reflexiva, é uma disciplina que vai nos auxiliar aí a entender um pouco as transformações que ocorrem na sociedade. E estudar a urbanização é um tema, um assunto até bem interessante, por quê? Porque muitas vezes o aluno tem uma certa dificuldade em analisar, em estudar o tema, porque ele não consegue encontrar aquele tema na sua realidade, no seu cotidiano. Então, estudar a urbanização é um tema bem interessante, por quê? Porque vivemos em cidade. Tá? Então os problemas que ocorrem em nossa cidade são bem parecidos com problemas que ocorrem em diversas outras cidades. Lembrando que nosso material também tem um pouco isso, a gente vai ter uma diferenciação entre o desenvolvimento urbano em países desenvolvidos, desenvolvimento urbano em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso nosso. É um tema que a gente vai também tratar. E um outro tema, mas não menos importante, a violência e a mobilidade urbana. Jovens, devido a esse crescimento urbano desorganizado, desarticulado, as cidades brasileiras cresceram em um ritmo muito acelerado. Não somente as cidades brasileiras, mas diversas outras cidades acabaram aí crescendo em um ritmo muito acelerado, correto? E devido a esse crescimento, as cidades não estão preparadas, não foram, melhor dizendo, preparadas adequadamente para receber essa grande quantidade de pessoas.
tá? Então são temas que a gente vai analisar. Então vamos procurar estudar aqui por partes, tá? Primeiro, história da cidade. Para quem já nos conhece, sabe que a gente gosta muito de texto, gosta de muito de ler mesmo. Então, continua, tá? A mesma estratégia que utilizávamos no ano passado para nossas disciplinas, vamos continuar esse ano. Não há como aprender geografia, não há como aprender sociologia, filosofia sem muita leitura. Então, até poderia ter colocado alguns slides, algumas figuras interessantes para a gente fazer, para a gente explicar um pouco melhor esse assunto. Mas espero que logo logo a gente possa retornar à sala de aula e a gente vai relembrar esse conteúdo aqui com vocês, tá certo? Trazendo alguns vídeos interessantes, mas vai dar tudo certo, viu? História da cidade, jovens, vamos entender um pouco como surgiu essa cidade, como surgiu as cidades como um todo. Não vai dar tempo para a gente explicar todo o conteúdo, que é um pouquinho extenso, mas vamos nos atentar a analisar os principais pontos. Utiliza-se o termo urbano para designar as atividades relacionadas e as que as caracterizam. Então, por exemplo, quando se fala em urbano, já vou ligar isso ao termo cidade. O termo cidade está ligado ao urbano, o termo urbano está ligado à cidade. Então, são termos totalmente relacionados. A cidade, jovens, é uma criação humana. O ser humano, com o passar do tempo, ele viu, ele sentiu a necessidade de se fixar em um local. A humanidade deixou, portanto, de ser nômade e passou a ter, portanto, sedentária. Então ela viu essa necessidade de organizar algumas atividades, principalmente atividades administrativas. E por que as cidades elas são tão atraentes assim? Se vocês parem para pensar com calma, jovens, a cidade, por menor que ela seja, ela tende a ser bem organizada. Ela tende a oferecer, por exemplo, educação, ela tende a oferecer, por exemplo, saúde, ela tende a oferecer, por exemplo, segurança. Ou seja, as cidades, por menor que elas sejam, ela tende a oferecer o mínimo daquilo que é necessário para a vida humana. A cidade surgiu, jovens, como uma forma de divisão das atividades econômicas em rurais ou agrícolas e outras atividades que não eram diretamente ligadas a ela, tais como artesanato, o comércio e as funções administrativas. Portanto, com o passar do tempo, foram surgindo algumas atividades que não dava para ser gerenciadas, ocorrerem no ambiente rural. Então surgiu uma necessidade de um local mais complexo, de um local mais denso, de um local mais concentrado. Daí as cidades vão começar a surgir com essa finalidade de organizar melhor a sociedade, de organizar melhor as atividades relacionadas a ela. A circulação, jovens, e o comércio estão intrinsecamente ligados à urbanização. O que é que isso de certa forma significa? Esse termo intrinsecamente ligado, vocês estão estreitamente ligados, o comércio à circulação. Por exemplo, nesse momento que estamos vivenciando hoje, esse momento da pandemia, onde se vincula, onde as maneiras de proteção realmente é o isolamento social, tá certo? Quando eu digo isolamento social, a circulação de pessoas nas ruas, nas cidades diminuíram de maneira bem significativa. Consequentemente, o comércio também acabou sendo influenciado, correto? Então você acaba observando uma relação bem próxima entre a circulação de pessoas, entre essa dinâmica de pessoas e o comércio. Tanto a circulação de pessoas quanto o comércio são atividades estreitamente urbanas. Alguns outros fatores, jovens, contribuíram ainda mais para que essas cidades pudessem ficar cada vez mais complexas. Como diz o próximo ponto, a cidade passou a ser o lugar da grande produção, onde se instalaram as fábricas. Por quê? Já pararam para se questionar por que as fábricas, por que as empresas, por que as indústrias geralmente se localizam em cidades, se localizam no ambiente urbano? Por quê? Por que será? Porque basicamente nas cidades, basicamente no ambiente urbano, que há uma maior concentração de tudo aquilo que é necessário para uma instalação de uma fábrica, para o funcionamento de uma empresa, para a geração de emprego. O crescente ritmo da produção industrial requisitou uma nova rede de transportes. Jovens, outro termo que deve estar bem ligado à urbanização é a indústria. Correto? A indústria, porque quando a indústria surge em um local, ela nunca vem sozinha. A indústria, ela necessita de quê? Está até em negrito no material de vocês. Lembrando que esse conteúdo também consta no livro, tá?
uma boa rede de infraestrutura, uma boa rede de transportes, comunicação e outros. Quando eu digo uma boa rede de infraestrutura, energia de qualidade, água, tá certo? Quando eu digo redes de transporte, jovens, são boas estradas, boas rodovias para que essas mercadorias possam circular, tá? Mas não somente rede de transporte rodoviário, mas ferroviário, hidroviário, que há uma ligação entre os diversos meios de transporte. Comunicação é outro termo que é bem necessário hoje para o desenvolvimento e avanço das cidades. A internet, por exemplo. Se não fosse a internet, por exemplo, esse momento, essa aula agora, não seria possível, não é verdade? Facilitando assim a circulação de capital, a circulação de dinheiro, jovens. Entenda uma coisa, que há dois tipos de ambientes, o rural e o urbano, tá certo? Que um acaba dependendo do outro. O urbano está crescendo cada vez mais, o rural, por sua vez, está diminuindo. Mas entenda uma coisa, que o rural nunca vai desaparecer. Por quê? Porque o rural exerce a sua importância, tem suas próprias atividades, que são atividades primárias. Momentos como hoje, por exemplo, mais uma vez repito o momento que estamos vivenciando, que é esse da pandemia, vários setores nas cidades, do comércio, de serviços estão fechados. Mas o setor primário, o setor rural, não está fechado, não pode fechar, porque precisamos, necessitamos. Portanto, há uma ligação muito forte entre esse rural e urbano. E toda aquela renda que é gerada no ambiente rural vai circular aonde? Esse capital? Em cidades. Por isso essa forte ligação, correto? Jovens, há duas maneiras, duas formas que as cidades podem crescer. A primeira delas está relacionada ao acelerado crescimento vegetativo. Tá certo? O que é crescimento vegetativo? Eu não sei se você se recorda, mas o crescimento vegetativo nada mais é do que o resultado entre a taxa de natalidade de determinado local menos a taxa de mortalidade. Temos, portanto, o crescimento vegetativo. Então, como é que eu vou saber que uma cidade está crescendo, que a população está crescendo? A primeira maneira da gente entender isso aí é através do crescimento vegetativo ou crescimento natural. A outra forma é o intenso êxodo rural. O que é esse êxodo rural? Nada mais é do que o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. E dentro desse contexto brasileiro, jovens, as cidades aumentaram de maneira bem significativa, especialmente de acordo com esse último item aí, ó, o intenso êxodo rural. Então, cada vez mais há uma necessidade muito grande desse deslocamento, dessas necessidades serem supridas. E essas necessidades, muitas vezes, como foi falado ainda há pouco, necessidades educacionais, sociais, mas principalmente econômicas, são encontradas principalmente no ambiente urbano, tá? Então esse é um dos maiores, quando se fala em deslocamento do ambiente rural para o ambiente urbano, o principal fator ainda que prevalece é o aspecto econômico, tá? Então isso tem contribuído muito nos últimos anos para o grande aumento das cidades e da população brasileira. O incremento, ou seja, o aumento populacional acelerado em tão pouco tempo levou a um crescimento desordenado e à implicação de diversos problemas urbanos. Ponto. É o primeiro ponto que a gente vai entender um pouquinho aqui, jovens, como ocorreu e como se dá a urbanização brasileira. A urbanização brasileira tem algumas características, como que ela ocorreu de maneira desordenada, ela ocorreu de maneira desarticulada. Mas esse problema não é um problema tipicamente brasileiro, não. É um problema de grande parte dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, nos quais, jovens, as cidades não estão preparadas adequadamente para receber uma grande quantidade de pessoas. Uma das principais diferenças que a gente vai analisar aqui no decorrer do assunto entre urbanização de países desenvolvidos e urbanização de países subdesenvolvidos é o fato que em países desenvolvidos a infraestrutura chega primeiro, a urbanização chega primeiro e só depois chega a população. No nosso território, que não é diferente, jovens, acho que vocês já vivenciaram ou na televisão, ouviram uma situação parecida, é o seguinte: a população chega primeiro e só muito tempo depois é que chega a infraestrutura, é que chega aquilo que deveria já ter naquele local para que aquela população pudesse ter uma vida digna, uma vida de qualidade. Mas por conta desse crescimento acelerado, por conta desse grande deslocamento de pessoas do campo para a cidade,
jovens, as cidades não foram preparadas e ainda não estão preparadas adequadamente para receber essa grande quantidade de pessoas. A gente observa muitas vezes, por exemplo, em algumas cidades, onde pais são obrigados a pernoitar, a passar uma noite inteira, madrugada inteira, em portas de escola para tentar uma matrícula, para tentar uma vaga, correto? Outro fator que isso explica, que também ajuda a exemplificar esse exemplo, é a grande quantidade de desempregados. Infelizmente não há empregos, não há oportunidades para todos, tá? Então quanto mais aumenta-se o êxodo rural, quanto mais aumenta esse deslocamento de pessoas do campo para as cidades, mais problemas surgem. Mas não, a gente não pode, em hipótese alguma, culpar as pessoas que saem do campo para a cidade. A cidade enfrenta vários problemas porque as pessoas se deslocam para lá. Não. A gente não pode, de certa forma, culpá-los de maneira alguma. Qualquer ser humano tem a liberdade, o livre-arbítrio de se deslocar para onde ele acha que com sua família pode ter uma vida mais digna. Os principais problemas enfrentados nas cidades é realmente a falta de infraestrutura, mas isso não tem nada a ver com o crescimento da população exagerado que desloca do campo para a cidade, não. É a falta realmente de organização, foi a falta realmente de planejamento, tá? Outro fator interessante, jovens, é que grande parte dos problemas vivenciados pelas cidades atualmente, como por exemplo a violência, que a gente vai analisar já já, como por exemplo a desorganização e tantos outros, não são problemas atuais. São problemas que existem sim, atualmente sim, mas a origem desses problemas já vem de muito tempo. Não foram resolvidos e com o passar do tempo aí, de certa forma, o problema só foi aumentando, jovens. Outro ponto interessante, essa parte aqui das relações sociais. Deixa eu analisar aqui com vocês. Aqui. Ligação entre o crescimento das cidades e o desenvolvimento industrial é um outro fator que a gente já tinha falado anteriormente, tá? É a forte ligação entre a urbanização e o processo de industrialização. Ambos estão interligados. Por quê? Porque onde há indústria, jovens, a urbanização, a cidade acaba se evoluindo, acaba se desenvolvendo. Por quê? Porque a indústria ela nunca vem sozinha. Além de gerar emprego, gerar renda, ela requer, como a gente viu anteriormente, uma série de infraestruturas, uma área de transporte, comunicação e diversos outros meios que de certa forma desenvolvem aquele local. Isso faz também com que haja um intenso êxodo rural para aquela área, porque imagina-se que onde tem essa indústria tem o que? Oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho direto e indireto, certo, jovens? Então, com o rápido aumento do número de indústrias e operações bancárias e financeiras, houve a intensificação do ritmo de crescimento de cidades pobres. Então, muitas cidades em países desenvolvidos, que também inclui o nosso país aqui, aumentaram de maneira bem significativa. Então, a indústria chegou e logo em seguida ela trouxe um aumento também da urbanização, correto? Sobretudo nos países onde as indústrias se instalavam, como foi o caso de Buenos Aires, na Argentina, e São Paulo, no Brasil. Por que eu digo que a industrialização está relacionada com o processo de urbanização? As duas, jovens, ocorreram de maneira tardia nos países desenvolvidos, tá? Então por isso que há uma ligação. Quando for estudar um pouquinho mais à frente aí a indústria e a indústria brasileira, eu vou voltar a falar novamente sobre o processo de urbanização e vocês vão compreender que não tem como dissociar, ou seja, não tem como separar a industrialização da urbanização, tá? Então nessa primeira parte aqui, de história da cidade, a nossa intenção é essa. Qual? Entender um pouco de que forma e como e por que surgiram as cidades, quais fatores contribuíram para isso, procurar entender que a circulação de pessoas, procurar entender que o comércio, procurar entender que a industrialização são de extrema importância para o surgimento e desenvolvimento das cidades, consequentemente o aumento da urbanização, tá? Procurar entender também que o intenso êxodo rural, lembrando que é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade, também contribuíram muito, tá, para o aumento da urbanização, tranquilo? E que essas necessidades, infelizmente, devido à falta de organização, ao desplanejamento, elas não se prepararam e ainda não estão preparadas adequadamente para atender toda essa demanda, jovens. Um outro ponto que a gente vai analisar um pouquinho aqui,
é um mundo cada vez mais urbano. Quando dizemos um mundo cada vez mais urbano, logicamente não estamos falando apenas do Brasil, mas sim de todo um contexto aí bem maior, tá? O atual crescimento urbano ocorre tanto pelo aumento do crescimento vegetativo, que a gente já viu anteriormente, como pela migração campo-cidade, que é o êxodo rural, que já ocorre há muito tempo e que agora se intensifica, correto? Se intensifica por quê, jovens? Porque atualmente, devido ao aumento da tecnologia, aos incrementos tecnológicos, está ocorrendo o quê? Uma proximidade cada vez maior entre urbano e rural, tá certo? O rural não vai deixar de ser rural porque tem internet, porque ganhou a melhor qualidade de vida. Não, pelo contrário. Ele apenas vai se aproximar um pouco mais do urbano. Mas cada um, urbano e rural, vão sempre ter aí a sua devida importância, jovens. Embora também haja concentração de renda nas cidades, se comparadas ao campo, mas é nelas que os fluxos de capital ocorrem com maior intensidade e a maior parte da riqueza se materializa. O que é que isso quer dizer, jovens? Que a desigualdade social, que a concentração de renda, ela encontra-se em ambientes urbanos e em ambientes rurais. Só que nos ambientes rurais, essa concentração de renda, essa desigualdade ainda se torna maior do que na cidade. As cidades têm muita desigualdade, concentração de renda? Sim. Porém, subtende-se que tem mais oportunidades também, correto? Por isso que costumam dizer aqui que esse problema da desigualdade ele é bem maior aí no aspecto do ambiente urbano do que no ambiente rural. Por quê? Porque é na cidade onde vai se concentrar, se materializar as construções, os empregos, o consumo, ou seja, a circulação de capital, ó, que a gente viu aqui no início do nosso material. A circulação e o comércio estão intrinsecamente ligados à urbanização. Portanto, jovens, é nesse ambiente urbano que vai ocorrer toda essa dinâmica do capitalismo. As cidades elas vão ser a prova mais viva que o capitalismo realmente existe e é forte, jovens. Continuando aqui um pouco mais, essa segunda parte, bem interessante também. Desigualdade e sustentabilidade socioespacial urbana. São dois pontos, são dois temas realmente bem interessantes, jovens, que a geografia vai se preocupar muito em analisar. Desigualdade e sustentabilidade socioespacial urbana. Quais termos que eu tenho aqui para a gente poder analisar? Para começar, o que é sustentabilidade, jovens? Quando falamos, por exemplo, em sustentabilidade ambiental, em sustentabilidade econômica, ou qualquer tipo que traga esse prefixo, que traga esse adjetivo sustentabilidade, o que é que significa? Algo sustentável é algo que, como o próprio nome sugere, vai permanecer, vai ter uma certa continuidade, correto? Então, quando eu digo sustentabilidade socioespacial urbana, é de certa forma, uma desigualdade que está ocorrendo muito, que está se intensificando muito nos últimos anos. Por quê? Porque geralmente, jovens, a desigualdade social ela está vinculada à desigualdade espacial ou sócio, como o próprio nome sugere aqui, ó, essa palavra bonita, socioespacial. Por que está desvinculado? Porque vivemos em um país, João, que vou também analisar nesse capítulo de vocês, capítulo 1, salvo engano, do livro de vocês, onde a moradia ainda é muito cara, correto? Então, infelizmente, para ter um certo conforto, uma certa qualidade de vida, ainda a sociedade brasileira paga muito caro. Paga muito caro e infelizmente não tem renda, não recebe renda suficiente para atender essas demandas aí. Então colocamos um pontinho interessante para te refletir. As pessoas são tratadas de forma diferenciada em função de sua aparência, das roupas que vestem, do carro que dirigem, lugares onde passam as férias, restaurantes que frequentam, cartão de crédito que usam. Então, infelizmente, vivemos uma sociedade que prioriza muito a questão do ter ao invés do ser. Isso acaba, infelizmente, se materializando ainda em cada vez mais desigualdades. E essas desigualdades também se concentram muito, como falamos ainda há pouco, no ambiente urbano. A desigualdade espacial, ou seja, a desigualdade do espaço, é produto da desigualdade social.
Como eu falava ainda há pouco, jovens, para se ter uma certa qualidade de vida ainda aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em diversos outros países aí, em desenvolvimento se paga muito caro para ter, correto? Então, geralmente, quanto não, além do mais que aluguéis, além do mais que terrenos, além do mais que imóveis, são muito caros ainda. Então, quanto mais próximo do centro, quanto mais tiverem, por exemplo, fatores que agregam, como por exemplo, imagina você, uma casa que tem próximo, ou que tem na frente, uma rua asfaltada, ou calçada, ou seja, que tem uma infraestrutura, água encanada, escolas próximos, pontos de ônibus, então tudo isso vai valorizar o local, correto? Então esses locais que são mais próximos do centro tendem a ter um preço mais elevado. E como a grande parte dos trabalhadores brasileiros não possui uma renda suficiente para isso, acabam morando em um pouquinho os locais mais distantes, correto? Que não tem tanta infraestrutura assim, tá? Nessa parte aqui a gente vai analisar um pouquinho a diferenciação entre o desenvolvimento urbano em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Tudo bem? Aqui nessa parte, enquanto em alguns centros urbanos as desigualdades socioespaciais mostram sinais de diminuição, outros começam a mostrar sua face. Mas quando se afirma que está ocorrendo a diminuição das desigualdades, é preciso cautela. O que é que isso significa? Jovens, falamos tanto que a desigualdade está diminuindo. Sim, é verdade. Se comparada com outrora, se comparada com outros momentos no passado, a situação melhorou bastante. Tá? Melhorou bastante, mas infelizmente ainda não foi resolvida. Não foi resolvida por quê? Porque grande parte, repito, dos problemas que ocorrem hoje nas cidades brasileiras, que é o nosso caso, que é o nosso assunto aqui em questão, jovens, foram problemas que surgiram há muito tempo atrás e que infelizmente não foram resolvidos, apenas somaram a outros e foi tornando cada vez maiores. No Brasil, criaram-se polos regionais com intenso desenvolvimento urbano centralizado em São Paulo. No Brasil, jovem, tem um outro diferencial ainda. Qual? Temos aí então mais de 5 mil municípios, temos aí 26 estados, um Distrito Federal, 5 grandes macro-regiões que serão assuntos também vistos aqui por nós no futuro, jovens. Mas o fato é que desses mais de 5 mil municípios, você observa o quê? Que há uma grande concentração de serviços. Discutimos até um pouco no ano passado, não sei se você se recorda, sobre rapidamente o tema da prova do Enem, o tema da redação do Enem do ano passado, que foi o acesso ao cinema. A gente até perguntou o seguinte: como assim falar em cinema? Correto? Se grande parte das cidades brasileiras não contam ainda com cinema, não é? Então é nesse aspecto aí que quando fala de concentração de atividade, de concentrações econômicas, é que um número pequeno de cidades, se comparado com o todo, que são mais de 5.500 municípios, jovens, apresentam uma grande concentração de serviços, enquanto os outros municípios são bem carentes de grande parte desses serviços. Então é uma outra característica aí de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como é o nosso caso. Há uma forte concentração aí de serviços, de oportunidades em um pequeno número de cidades, tá certo? Como é o caso aqui no Brasil, não é segredo para ninguém, da região sudeste, especificamente o estado de São Paulo e a cidade também, que recebe o mesmo nome, correto, jovens? Olha, nos países ricos ou desenvolvidos, as atividades de mais alto nível se distribuem entre diversas grandes cidades. Entre diversas cidades. Aqui no Brasil não. Você encontra alguns pontos de desenvolvimento, por exemplo, educação, por exemplo, a questão da saúde, outros serviços que são de extrema importância. A gente encontra principalmente em alguns pontos. Aqui no Piauí, por exemplo, nosso estado, temos 4 cidades que são consideradas cidades polos. Capital Teresina, a cidade de Picos, a cidade de Parnaíba e a cidade de Floriano. Enquanto os outros mais de 200 municípios, infelizmente, na sua grande maioria, são municípios muito carentes mesmo. E por conta dessa extensão geográfica que o Brasil possui, a coisa fica muito mais delicada ainda, tá? Então aqui no nosso país, jovens, a gente monopoliza muito, concentra muito grande parte dos serviços essenciais em um pequeno número de cidades. Isso não é interessante.
Porque muitas vezes as pessoas têm que se deslocar centenas de quilômetros até para ter algum serviço atendido. Então isso não é muito legal, certo? Outro ponto que merece destaque aqui pra gente é esse ponto aqui, ó. A rede urbana se constitui de forma menos concentrada espacialmente do que nos países pobres ou em desenvolvimento, tá certo? Então a rede urbana ela se constitui de maneira menos concentrada. O que é rede urbana? Rede dá uma ideia de ligação, correto? Portanto, as cidades nos países desenvolvidos são muito mais interligadas, são muito mais ligadas a uma conexão muito maior do que em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, tá certo? E outra coisa aqui, ó, bem interessante, permitindo um equilíbrio maior na distribuição da população entre cidades e campo, tendo menores do rural que os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, jovens geralmente são oferecidas condições dignas, condições ideais para que a população permaneça no campo, para que a população tenha uma vida de melhor qualidade no campo, não havendo essa necessidade de se deslocar para a cidade. O que não ocorre, por exemplo, em países como o nosso, que as condições, infelizmente, em alguns eventos rurais estão ficando cada vez mais críticas, jovens, onde a família se vê numa situação bem delicada que tentar encontrar aí um ambiente para viver. Então elas pensam, poxa, se aqui no ambiente rural não está mais tão interessante assim, vamos para onde? Vamos para o ambiente urbano. E quando ela chega no ambiente urbano, ela já chega vendo aquela grande quantidade aí de desemprego, de miséria, de violência, correto? Aumentando ainda mais o problema. Então, uma maneira de tentar diminuir um pouco aí esses problemas urbanos seria dar melhores condições para que a população pudesse viver no campo, correto, jovem? Seria muito mais interessante se isso ocorresse. Está aquela velocidade do nosso notebook, tá querendo aqui descarregar. Só um instante, jovens. Pronto. Desculpe aí a demora. Dando continuidade. Entre os principais problemas urbanos nas cidades dos países subdesenvolvidos, as desigualdades socioespaciais. Esse ponto aqui é interessante, ó. Esse ponto aqui todinho é interessante por quê? Porque ele vai apresentar os principais problemas enfrentados pelas cidades brasileiras. Não só brasileiras, mas pelas cidades dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, entre os principais problemas urbanos nas cidades dos países subdesenvolvidos como o nosso, encontram-se as desigualdades socioespaciais, que já falamos um pouquinho sobre elas, que são desigualdades que estão ligadas ao mesmo tempo à sociedade e ao espaço, tá? Por isso socioespaciais, a falta de emprego, a baixa ou queda na renda, tá? Porque é o seguinte, se não há emprego, jovens, há uma diminuição da renda, correto? Tendo uma diminuição da renda, isso vai acabar gerando uma série de outros conflitos, porque na cidade, como eu falei ainda há pouco, como é um dos principais exemplos do que o capitalismo é forte, então na cidade há um custo de vida bem maior. Então quanto maior o desenvolvimento dessa cidade, maior também será o custo de vida. Vai acabar ocasionando outros problemas, como a falta de moradia. Já falamos que a moradia é cara, grande parte das cidades brasileiras. Problemas ambientais relacionados, por exemplo, ao maior quantidade de resíduos sólidos, lixo, poluição e a violência urbana, que é outro tema que a gente vai tratar. Que infelizmente muitas pessoas acabam entrando ou seguindo um caminho que não era para ter seguido, mas infelizmente devido à falta de oportunidades acaba passando por grandes dificuldades, acaba passando por grandes problemas, onde acaba aí se envolvendo em situações bem difíceis, jovens. Então, nos países desenvolvidos como o Brasil, as cidades começam a pensar em soluções inovadoras para os problemas urbanos relacionados à sustentabilidade. Atualmente, não há como se pensar em desenvolvimento urbano sem se pensar em sustentabilidade ambiental. Então, atualmente temos o que? O fator econômico, o aspecto social e os dois vinculados ao aspecto ambiental. Não tem como dissociar. Então, atualmente, as cidades estão ficando cada vez mais chamadas de cidades inteligentes. Como assim cidades mais inteligentes? Cidades que, de certa forma,
utilizem menos energia, utilizem menos recursos, mas que não percam sua produtividade, certo? Cidades que se tornam cada vez melhores para se viver, correto? Porém mais sustentáveis, ou seja, que aquele pensamento agora no presente, mas também pensando no futuro, entendendo que aquela cidade que eu vivo hoje, que eu atendo às minhas necessidades, que eu trabalho, que eu estudo, que eu me divirto, vai ser a mesma cidade que daqui a alguns anos outras gerações irão aproveitar. Então, qual cidade eu devo pensar? Que cidade eu quero deixar para as gerações futuras, jovens? Então tá aqui, ó, a sustentabilidade urbana deve ser realizada como política pública. O que é uma política pública? É aquela política que deve atingir o maior número de pessoas possíveis, atingindo todas as classes sociais, todos os cidadãos, sem exceção. Isso significa que todos têm direito às conquistas e às soluções inovadoras urbanísticas e ambientais, como por exemplo, a construção de prédios inteligentes, onde por exemplo há sensores de lâmpadas, tá? Nos corredores você passa, as lâmpadas vão acendendo, isso de certa forma ajuda bastante. Por exemplo, pias com sensores, então isso se torna bem interessante e se torna um ambiente mais sustentável, tá certo? Uma outra parte do nosso conteúdo, falar rapidamente aqui, é sobre a violência urbana, tá? Então alguns fatores contribuem muito para o desenvolvimento, infelizmente aí, da violência. Então quais são as principais formas de violência que vemos atualmente? Eu, como membro da sociedade, quero que vocês reflitam sobre isso. Tenho minha parcela de culpa? O que, é que eu posso fazer para tentar mudar a realidade da sociedade a qual eu vivo, a realidade da cidade a qual eu vivo? Lembre que a geografia é essa disciplina que vai nos auxiliar um pouquinho nesse aspecto aí, jovens. Segregação socioespacial significa dizer que os lugares não são atendidos por serviços de maneira igualitária. É uma grande verdade. Você tem, por exemplo, uma cidade. Dentro de uma mesma cidade, você acaba encontrando serviços diferenciados. Você acaba encontrando bairros que são melhores infraestruturados do que outros, que oferecem mais serviços do que outros bairros. Isso é natural, tá? Então, dentro de uma mesma cidade, até bairros próximos, do ladinho aí, você observa que parece até que você está andando em duas cidades distintas, duas cidades diferentes, mas que não, e refletem a mesma cidade. Então, tem um outro problema enfrentado aí pelas cidades brasileiras. As partes da cidade com moradores de alto poder aquisitivo geralmente são dotadas de melhor infraestrutura, como já falou ainda há pouco. Já nas mais pobres, a fraca presença do poder público acaba por segregar. O que é segregar? Separar, dividir suas populações, imprimindo aos lugares onde vivem os mais elevados índices de violência urbana, jovens. Então a gente pode analisar que a violência urbana está totalmente relacionada, totalmente vinculada à desigualdade social, à falta de infraestrutura, à ausência do poder público muitas vezes omisso, que poderia fazer alguma coisa, mas muitas vezes também acaba não fazendo. Isso acaba atingindo uma parcela muito vulnerável na nossa sociedade, que são os jovens, que estão de certa forma começando aí a vida, descobrindo várias coisas, descobrindo novos horizontes, conquistando muita coisa diferente aí. Infelizmente, devido a essa falta de oportunidade, muitos jovens no Brasil acabam que seguindo aí a caminhos que não deveriam seguir, jovens. Como eu disse esse outro ponto aqui, ó. Olha aqui, ó. Para superar desigualdades sociais entre adolescentes e jovens no Brasil, especialistas recomendam que eles precisam ter garantidos os direitos à educação de qualidade, à saúde, ao esporte, ao lazer, à cultura, à assistência em situações de conflito com a lei e à proteção contra a violência, abuso e exploração sexual. Então, para que o nosso jovem brasileiro, principalmente aquele jovem mais frágil, principalmente aquele jovem mais vulnerável, que vive em condições mais difíceis, para que ele possa ter um futuro melhor, para que ele possa vivenciar condições melhores, para que ele possa aproveitar aquilo que a cidade, aquilo que a vida tem de melhor realmente para oferecer. É interessante que esses direitos sejam adquiridos, que esses direitos sejam garantidos, que muitas vezes, jovens, esses direitos estão na lei, no papel, bonitinho, mas na realidade é bem diferente. E infelizmente no Brasil está ocorrendo um grande número de violência, principalmente nos últimos anos, contra a mulher. A coisa ficou tão grave aqui no Brasil que o próprio Código Penal teve que mudar, né? Teve que mudar e dando origem aí, ó, ao novo crime, ao feminicídio, jovens. Infelizmente, ainda hoje vivemos situações bem delicadas onde mulheres
onde jovens, onde adolescentes realmente sofrem psicologicamente, sofrem, são agredidas tanto de maneira psicológica como de maneira física, correto? Então, é uma situação bem delicada, onde até chega-se ao extremo, que é retirar a própria vida. Como a gente vê vários casos, a nossa capital não é diferente. Recentemente ocorreu um caso realmente muito delicado, de uma médica ter sido morta aí pelo ex, que parece, aparentemente não aceitou o fim do relacionamento, ser morta de maneira muito brutal. Então, infelizmente, é uma outra forma de violência que tem crescido muito em países como o nosso. Tá certo, jovens? A outra, nas grandes cidades, observa-se claramente casos de violência com base na intolerância e em preconceitos, como relacionados à homofobia e aos moradores de rua. É uma outra caso, jovem, realmente sem explicação que ocorre aqui no Brasil. Não só no Brasil, tá? Mas em diversos outros países também, que é a intolerância. O que é a intolerância? É a não aceitação da opção sexual do próximo, a não aceitação da religião do próximo. Então vivemos em um país, por exemplo, no que se refere à religião, um país laico, onde qualquer um pode escolher aí a optar por a sua religião. Da mesma forma, a opção sexual. Todos devem ser respeitados, independentemente daquilo que escolham. O que importa realmente é a felicidade. Correto? Jovens, para finalizarmos aqui, ó, esse aqui a gente vai até fazer um trabalhozinho bem interessante depois, quando a gente retornar aí à sala de aula, que é sobre acessibilidade urbana, tá? Grandes cidades e a mobilidade urbana, a acessibilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana, meus ovos, é a capacidade de se locomover, tá certo? E devido a esse crescimento exagerado, acelerado das cidades brasileiras, observe que as cidades em horários chamados horários de pico, de manhã bem cedo, no final da tarde, no meio dia, principalmente nas grandes cidades, há um congestionamento muito grande, ônibus lotados, carros. Por quê? Porque não há mobilidade urbana. As cidades acabaram crescendo de maneira muito acelerada, não houve um certo planejamento adequado e essa acessibilidade acabou sendo comprometida. E no que se refere à mobilidade urbana, por exemplo, jovens, e acessibilidade, como diz a lei, o decreto federal, melhor dizendo, número 5.296 do ano de 2004, que tornou obrigatório o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, em órgãos da administração pública, ainda traz um conceito de barreiras à mobilidade. No livro de vocês, esse conceito vão ser explicados de maneira mais tranquila, correto? Mas o fato é, devemos pensar na questão da acessibilidade não somente para aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que têm alguma necessidade visível. Jovens, todo mundo tem o direito de ir e vir, de se deslocar para qualquer local, órgão público ou um determinado repartição privada, não importa. Jovens, todos temos esse direito. Porém, alguns locais não respeitam isso e se torna até um tanto constrangedor nesse sentido aí, tá? Então, temos que pensar no próximo não somente no sentido que uma determinada pessoa pode estar precisando, mas a gente pensar no sentido que a gente também pode acabar precisando. Podemos, por exemplo, em algum acidente, quebrar um braço, quebrar uma perna, e naquele exato momento a gente vai ter também alguma necessidade de se locomover. Como? Se nossas cidades brasileiras ainda não estão preparadas adequadamente. Então, esse ponto aqui em particular, peço que vocês leiam nosso livro com bastante calma, com bastante tranquilidade, certo? E, jovens, na realidade, a gente já está aqui finalizando. Foi um pouco rápido, esse texto aqui é um texto bem longo, tá? Mas repito, logo logo a gente vai estar retornando aí e vai tentar esclarecer esses pontos novamente. Então peço que respondam as atividades que foram sugeridas a vocês. Qualquer dúvida a gente está totalmente à disposição para ajudá-los. Tranquilo?